Bom, meus amorzinhos, hoje eu tô com uma vontade de fazer uma maquiagem simples, mas bem bonita. Eu quero uns olhos bem marcantes, mas que não use tanto produto. Então bora que eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem linda e bonita, simples. Bom, meus amorzinhos, vou aplicar um hidratante na área dos olhos, tá? Lembrando que a minha pele já está hidratada, ok? E agora eu só vou dar um boost aqui na parte dos olhos mesmo, tá? Só pra gente deixar essa pele muito bem hidratada. Eu vou fazer a minha pele de uma forma comum, que eu sempre faço ali, tá bom? Então vocês podem fazer também o tipo de pele que vocês mais gostarem. Eu vou fazer ela um pouquinho mais glow, que é o jeito que eu quero, para os olhos ficar bem mate. Eu quero uma pele bem glow e bem preparada mesmo. Então eu tô vindo com a minha blindagem, que essa daqui é da Pop, tá? Gosto muito, muito, muito dessa blindagem, gente. Ela aparece direto aqui no canal, né? Vocês sabem que eu sem blindagem não sou nada. Eu tô querendo uma pele bem comum, assim, sem nada muito extravagante, mas que seja bonita, né? Que seja também ali a altura dos meus olhos, que vai ser algo simples, mas também vai ser algo muito bonito. Eu tô vindo aplicando esse iluminador corporal e pra rosto também da linha Glam, tá? Da Eudora. Eu vou aplicar com a mão mesmo, tá? Porque eu sinto que fica um pouquinho mais uniforme do que com o pincel. Gente, esse iluminador, ele acrescenta um pouquinho de cor, mas olha o brilho que ele dá nessa pele. Realmente parece que você tá ali com ouro na sua pele, entendeu? Maravilhoso. Eu vou usar agora como base, vou usar a Make Me Retinol. Tá, meus amores, eu vou aplicar alguns pumps só. Ela não tem uma super cobertura como a da Melu, que eu sempre gosto de usar. Porém, é mais ou menos essa proposta que eu quero mesmo. Algo mais leve, assim, mas que seja bem bonito. Tô aplicando ela aqui com um pincel e eu não vou dar tanta ênfase na parte da olheira, porque depois a gente pode vir com um corretivo só assentando melhor ali aquela parte, né? E eu gosto de vir com esse pincel que ele é mais chanfradinho assim, um pouquinho menor, porque eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de controle do que aqueles pincelzão, sabe? Gosto bastante de vir com ele mesmo. Eu costumo usar esse tipo de pincel como pincel pra corretivo, né? Então eu gosto bastante e espalha super bem a base também. O motivo que eu queria usar uma base um pouquinho mais leve era justamente pra deixar esse glow na pele, sabe? Porque geralmente quando a gente usa uma base um pouquinho mais grossa, o glow vai tudo pro saco, né? Às vezes fica mais nessa região que realmente tende a ser um pouco mais viçosa, mas no centro do rosto e no resto não fica tão brilhoso assim. Então eu queria mais essa questão mais glow mesmo, mais brilhosa, então eu vim com a base com menos cobertura. Vou vir agora só tirando as marcações do pincel com uma esponjinha já úmida, tá? E eu vou dando batidinhas assim mesmo, também trago um pouquinho pro pescoço aqui, pra gente deixar o tom bem uniforme, tá bom? E é isso. Eu não vou aplicar contorno líquido ou cremoso antes, porque eu quero algo mais leve mesmo. Então eu vou vir com esse meu iluminador, que ele é da Intense, tá? Ele é bem legal, bem bonito, ele brilha bastante. Eu venho aplicando ele direto na pele mesmo, tá? Antes do blush, porque isso é uma técnica que eu acho que vai ficar melhor, né? Eu venho aplicando aqui ainda, dando bastante ênfase nessas partes mesmo, tá? Depois eu já venho com o meu blush, tá? Gosto bastante de aplicar assim por cima pra trazer já essa mistura dos dois produtos, né? Eu tô louca pra comprar um blush com bastante cintilância, porque eu gosto bastante. Vou vir com outro pincelzinho já misturando esse blush com esse iluminador, né? Deixando assim tudo bem uniforme. Apliquei o blush já e ainda assim fica com essa cintilância maravilhosa, meus amores. Aplica um pouquinho também aqui no queixo, no restinho que tem no pincel. E agora a gente vai pro corretivo. Como corretivo, eu vou usar esse aqui da Una, que tem muito tempo que eu não uso, que ele tá paradinho por um tempo, tá? E agora eu vou aplicar só nos pontinhos onde eu quero mais iluminação mesmo, tá, meus amores? E eu também vou espalhar esse corretivo com o pincel, aquele que a gente usou pra aplicar base, sabe?
eu vou aplicar, eu vou espalhar esse corretivo com o mesmo pincel. Eu vou trazer um pouquinho pra pálpebra também, pra gente já fazer uma camada ali, pra essa sombra fixar melhor. Pra selar essa pele inteira, vou usar esse meu pó aqui, tá? Da Playboy, que eu gosto bastante dele. E eu vou aplicar ele com essa minha esponjinha aqui e eu vou aplicar por todo o rosto, tá? Mas eu vou dar mais concentração aqui pra parte dos olhos mesmo, tá? Que eu sempre gosto de deixar tudo bem iluminado nessa área. Gente, olha que glow lindo que ainda tá nessa pele. Muito bonito, amo! Vou espalhar todo esse pó com esse pincelzão aqui, tá? Lembrando que eu apliquei pó na pálpebra também pra gente selar tudo, né? E não ficar nada molhado, nada cremoso, tá? Realmente é só pra gente deixar essa pálpebra bem neutralizada. Como contorno eu vou usar esse pó compacto aqui, que ele é uma amostra que eu recebi, tá? Da Avon. E com um pincelzinho bem fofinho e chanfrado eu vou fazer esse contorno aqui, tá? Ele é um pó compacto mais escuro, né? Por isso que eu tô usando ele como contorno. E eu gosto bastante dele, gente. Ele esfuma muito bem. Gosto bastante de aplicar um contorno aqui nessa parte de baixo, tanto pra gente deixar o maxilar um pouquinho mais marcado, tanto pra gente dar um efeito pra sumir com essa papada. Então é uma dica aí pra vocês que gostam bastante de esconder a papada com o próprio contorno. Pra fazer o contorno do nariz, eu vou usar o mesmo pó compacto e um pincelzinho um pouco mais chanfrado. Eu tiro o excesso, viu, gente, pra não ficar nada marcado. E aí eu vou fazendo esse contorno aqui do nariz. E aqui eu quero um pouquinho mais de atenção. Como os olhos vai ser um pouquinho mais marcante, assim, eu quero que o nariz acompanhe o desenho do olho. Então eu vou subindo bem aqui pra perto da sobrancelha. Bom, meus amorzinhos, agora pra parte do blush em pó eu quero usar esse aqui da Anitta, que ele já tem umas partículas de brilho, sabe? Tá vendo? Mas eu quero misturar com essa parte mais rosinha desse iluminador aqui da Ruby Rose, tá? E eu quero deixar essa parte bem iluminada mesmo, por isso que eu vou usar esse combo. Então, como que eu faço, meus amores? Eu venho com meu pincelzão, geralmente de blush mesmo, tá? É o meu blush, então eu pego um pouquinho dele aqui. E aí eu venho misturando aqui com o iluminador. Aqui eu pego pouquinha coisa, porque ele também brilha muito. E eu quero algo um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Então eu venho aplicando aqui, sempre dosando, tá? Mas o brilho, meus amores, é impecável, tá? Por isso que eu adoro usar essa parte assim de blush com iluminador, que fica muito, muito bonito mesmo. Com o mesmo iluminador e um pincelzinho já de iluminador mesmo, um pouquinho menor, eu vou aplicando iluminador no resto do meu rosto. Então aqui na parte do nariz, aqui no corpinho, aqui no arco do cupido também. E aqui no queixo, já pra gente trazer esse glow maravilhoso que eu amo nesse iluminador. E agora, meus amores, a gente já vai pra parte dos olhos, porque a preparação de pele a gente já fez. Então eu volto com o mesmo contorno e um pincelzinho um pouquinho mais fininho, tá? E eu vou fazendo um delineado aqui. Eu vou vir com esse mais claro pra depois a gente conseguir fazer uma transição. Eu faço esse delineado até metade do meu olho, assim. E eu também vou fazer aqui em cima pra gente já construir um delineado gráfico, tá? Então eu faço pra gente já conseguir fazer esse delineado gráfico. Então eu venho aqui na voltinha do nosso olho, tá? E vou até a metade com a mesma sombra. E agora, meus amores, eu vou usar esse tomzinho de marrom aqui da minha paleta de contornos da City Girls com o mesmo pincel pra gente dar um pouquinho mais de profundidade pra esse delineado. Eu não vou aplicar por todo o desenho, eu vou deixar a parte do marrom mais claro meio que aparecendo pra gente conseguir fazer uma transição. E, gente, vocês podem perceber que depois que eu apliquei esse marrom mais escuro, ficou muito mais aparente o delineado e é basicamente isso que eu quero. Bom, gente, agora com um lápis preto bem afiadinho, assim, estão vendo? Eu vou aplicar bem na borda, bem no finalzinho aqui, rente aos cílios, tá? Esse lápis preto, só pra gente dar um pouquinho mais de profundidade aqui pra esse olhar.
E eu vou fazer a mesma coisa na parte superior, bem na bordinha eu aplico esse lápis preto. Bom, gente, terminei. Agora vocês podem ver que essa parte de cima tá um pouquinho marcada demais, né? Mas eu vou vir com um pincel, pode ser um pouquinho maior que esse, tá? E vou fazendo um esfumado, assim, entre essas duas sombras, entre essas sombras daqui, tá, gente? Lembrando que o meu pincel tá totalmente limpo, tá? Não tem produto nenhum aqui, realmente é só pra gente esfumar tudo isso. Bom, meus amores, agora eu vou vir com uma paletinha de corretivos, tá? E com um pincelzinho bem fininho eu vou fazendo a marcação, deixando tudo bem retinho no lugar. Bom, meus amores, ficou assim, dá pra ver que ele tem um esfumado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água e bastante rímel também. Bom, meus amores, já apliquei bastante rímel na parte de cima e também apliquei lápis preto na linha d'água, né? E agora, pra gente poder dar acabamento, eu vou misturar aquele Vou pegar aquela primeira sombra, entre aspas, né? E vou esfumar aqui na parte de baixo dos meus olhos junto com esse lápis preto, justamente pra gente fazer mais uma transição aqui embaixo. E agora, gente, pra finalizar essa parte de baixo, eu vou fazer tipo um puxadinho aqui nessa parte interna do meu olho, mais ou menos assim, um pouquinho mais grandinho, justamente pra gente deixar esse olho bem gateado, assim. Bem assim, meus amores, deixa esse olho bem marcante, né? Bem bonitão. E na parte dos lábios, eu não sei se eu tá com vermelho, se eu tá com marrom. Mas como faz muito tempo que eu não uso nenhum batom marrom, eu vou tacar um marrom pra gente já combinar com esses olhos. Eu vou usar esse batom líquido aqui da Eudora, da linha Sul, da Magic. E aí esse batom, ele é bem bonito, gente, esse batom é bem bonito, eu gosto bastante dele. E eu vou aplicar por toda a boca, ele é um batom super mate, então talvez eu aplique um gloss por cima, porque eu adoro o efeito de gloss na maquiagem. Desse jeitinho aqui, meus amores, ele é super mate, eu até gostei ele nessa vibe aqui dessa maquiagem, mas eu vou aplicar um gloss por cima. Eu quero um gloss mais fininho, né? Porque esse batom, ele tende a ser mais pesadinho na boca. Então, eu vou pegar esse gloss aqui da linha Duo, da Ruby Rose, né? Que tem um batom vermelho e um gloss embaixo. E esse gloss, ele é super fininho. Então, eu gosto de aplicar ele quando eu quero algo mais fininho, que brilhe bastante, mas que não incomoda. E assim, meus amores, ficou a maquiagem. Uma maquiagem simples até, sem muitas técnicas, né? Sem muito baragundê ali, muitos elementos. É simples, mas é muito bonita. E apesar de tudo, é uma maquiagem muito fácil de ser feita, né? Não tem muitas técnicas, não tem muito produto, né? Dá pra fazer facilmente aí na sua casa também, né? E também é uma maquiagem coringa. Você pode usar pra qualquer lugar, por ela ser marronzinha assim, super versátil, pra qualquer lugar que você for, meus amores. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra não perderem nada que estarem por vir, viu, meus amores? Um beijo e tchau!